Olá, está entrando no ar o Campo e Lavoura, programa da Rádio Gaúcha, que traz informação, análise, entrevista, previsão do tempo, giro pelo interior do estado e tudo o que interessa ao agronegócio, esse setor tão pulsante, tão importante da economia gaúcha e também da economia brasileira. Hoje vocês estão vendo que a gente está com um Campo e Lavoura diferente. Viemos para o estúdio para marcar esta que é a última edição do programa de 2025. A gente vai falar com representantes do setor, com produtores, para ver o que marcou este ano e também quais são os desafios para 2026. Para isso, como eu disse, contamos com convidados especiais e a gente começa aqui, abrimos os trabalhos com Antônio da Luz, ele que é economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado e traz sempre um apanhado econômico muito importante com um balanço, mas também uma bússola para 2026. Antônio, obrigada por estar aqui conosco nessa edição especial. Sempre bom contar com o teu conhecimento. Prazer é meu, Gisele, estar aqui contigo, estar aqui nos estúdios da Gaúcha, nesse dia tão importante, finalizando o ano de 2025, graças a Deus, e com uma expectativa muito boa para 2026. Pois é, vamos começar olhando para o futuro, Antônio. A gente teve 2025, um ano de mais uma estiagem e problemas climáticos, problemas financeiros com endividamento aí de uma monta muito grande para os produtores gaúchos. O que a gente pode falar sobre 2026? Tem alguma boa notícia no horizonte, olhando para os prognósticos econômicos? Olha, Gisele, a gente se preocupa muito com o que tem pela frente, porque mesmo que a gente venha ter uma boa safra, e é nisso que a gente acredita, é nisso que o produtor acredita, tanto é que ele fez um esforço gigantesco para plantar a próxima safra, porque ele acredita, e se ele acredita, a gente acredita junto. Então, mesmo que a gente venha ter uma boa safra, nós não conseguimos resolver todos os problemas, porque com o atual nível de juros que nós temos, a forma como o montante dessa dívida cresce, ela cresce num patamar que as margens não cobrem. Ou seja, do ponto de vista da gestão do produtor, mesmo que ele venha a ter resultado positivo, o que ele tem para pagar de juros é tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que é como se tivesse tido outra perda. Porque agora a gente, mesmo colhendo, a gente tem que enfrentar esse montante de recursos, que é uma coisa muito, muito, muito grande. Nós tivemos um somatório de fatores nesses últimos anos, e em 2025 mais agravado, que não foram só as perdas na agropecuária, não foram só as perdas por conta do problema climático. Nós tivemos também a elevação dessa dívida pelo juro. Então, no final das contas, se eu tinha uma dívida de 10 que passou para 50, tanto faz se foi uma nova perda ou se for os juros. O importante é que ela aumentou. Então, quando a gente olha para frente, a gente sim olha com uma expectativa boa, com uma expectativa de que a gente vai ter colheita, mas efetivamente quando a gente olha para trás e olha um montante de dívidas que ficaram e que precisam ser dadas endereços corretos, isso preocupa muito, Gisele. Tem como mensurar, Antônio, a Farsul, a tua equipe, né, a equipe econômica da Farsul fez um levantamento importante sobre valor, né, porque se perguntou muito durante as negociações, afinal de contas, qual é o tamanho da dívida? Vocês chegaram numa cifra de 72 bilhões de reais. Parte desse passivo já foi endereçado, a maior parte está de fora. Queria que tu explicasse um pouquinho o que representa essa cifra, que ela é astronômica, né? Ela é muito grande. Sim, nós temos 72 bi de dívidas, dos quais 27 bilhões são dívidas que a gente chama de dívidas estressadas. Porque existe aquela dívida que foi contraída por desejo do produtor e tem aquela que ele não desejava tê-la. Então essa que ele não desejava, que nós chamamos de estressada, que é aquela que ficou inadimplente ou foi renegociada. Então nós estamos falando de 27 bi
estressados. Então, fora o valor que vencia naturalmente. Então, 27 bilhões é uma cifra muito grande e com a atual taxa de juros, esse é um valor, ele escala muito de um ano para o outro. Então, sim, a gente sabe, são 27 bi e é infinitamente superior àquilo que o governo sinalizou como linhas para poder abarcar esses montantes. O desafio para 2016 vai ser 2026 vai ser justamente lidar com esse passivo que vem do juro, porque a gente está falando aí, houve então a liberação dos 12 bilhões, né, via BNDES com juro controlado, também tem um montante com juros livres, mas assim, o principal entrave do produtor em 2026 deve ser mesmo o juro? Sim, Gisele, as pessoas, elas às vezes, elas não compreendem o impacto dos juros no longo do tempo. Vamos lá, essa linha que o governo criou do BNDES para o produtor tomar um juro mais barato, dependendo da linha chega a 10%, foram 12 bi, mas saiu mesmo 4, né, e não é só para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o governo criou um labirinto burocrático que tornou quase impossível o enquadramento. E só que, por outro lado, muitos produtores, eu estou falando do Brasil inteiro, eles procuraram a linha de juro livre porque ela não tem a exigência da controlada. Até inclusive numa discussão com o Ministério da Fazenda, alguém lá do Ministério da Fazenda dizia: mas o produtor não está demandando. Como assim não está demandando? É lógico que ele está demandando, ele não está conseguindo se enquadrar. Tanto é que um único agente financeiro, não vou dizer o nome dele, mas um único agente financeiro do Brasil, ele fez 36 bi de renegociação, mas na linha livre. E aí eu faço a seguinte conta, e aí respondendo a tua pergunta da questão do juro, que às vezes as pessoas elas não entendem. Gisele, um produtor que que fez essa renegociação a juro livre, e vamos supor que ele faça a 15% ao ano, que eu estou sendo bem conservador. Todos teus ouvintes certamente sabem que eu estou sendo bem conservador. Vamos supor que seja 15%. Com uma parcela, com um tempo de pagamento de 10 parcelas, de 10 anos, essa dívida ela vai quadruplicar. E nós não vamos ter na produção essa quadruplicação do volume produzido, mas do juro vai. Isso é a mágica do juro composto, que prejudica em muito o tamanho do endividamento. Então, quando eu fico olhando hoje, nós temos mais ou menos, via de regra, nós temos uma dívida grande no curto prazo. Então, isso parece ser o mesmo problema, mas não é. São problemas distintos. Uma coisa é eu dever muito. Eu dever muito no curto prazo é um outro problema. Vamos lá para a pessoa do meio urbano, né? Digamos que eu tenho um financiamento imobiliário, que eu tenho uma dívida de R$200 mil. É um bom dinheiro, não tenha dúvida, é um valor significativo. Mas eu tenho 30 anos para pagar. Tenho 30 anos, né? Tenho 30 anos de salário, de renda para pagar. Outra coisa, eu dever R$200 mil na fatura do cartão de crédito. São os mesmos 200 mil. Mas no curto prazo tem um outro impacto. Então, hoje o que a gente está vendo? Um alto endividamento bancário de curto prazo, um alto endividamento de curto prazo fora do sistema financeiro, junto com cooperativas de grãos, com cerealistas, com revendas de insumo, e nós temos um juro, que é um segundo problema, que eleva o montante dessa dívida todo santo dia. Então, haja aumento de produtividade lá no campo para pagar só o juro. E quando a gente olha assim, o resultado de um produtor rural, a gente vai lá ver a receita que ele teve, o custo de mercadorias vendidas, as despesas operacionais, a gente vai chegar no famoso EBITDA. O que é o EBITDA? O EBITDA é o ganho antes de pagar as depreciações, antes de pagar os juros e antes de pagar os impostos. E aí nós temos o lucro lá embaixo. Quando a gente olha a diferença entre o EBITDA e o lucro líquido, quando ela é muito grande, ou o problema está muita depreciação, ou
está pagando impostos errados ou está pagando muitos juros. Hoje, Gisele, a gente está vendo mais ou menos, tá? Para cada R$1, e eu não estou falando do Rio Grande do Sul porque o cara não colheu, né? Estou dizendo assim, ó, se tivesse colhido, com a situação que a gente tem, então deixar bem claro para o teu ouvinte e telespectador, se o produtor tivesse colhido uma safra cheia no Rio Grande do Sul, ele teria um lucro, que para cada R$1 de lucro que ele teria, ele pagaria R$3 de juro. Ou seja, é muito mais negócio para ele, aliás, é muito mais negócio para quem está emprestando do que para ele em si, que está assumindo todo o trabalho, todo o risco e está recebendo a menor parte do dinheiro. Ou seja, ele virou um sócio minoritário do negócio. E a culpa não é do juro em si, né? A gente sabe que o juro é consequência, né? Então, mas isso revela o tamanho do drama e da preocupação que a gente tem. Porque quando a gente olha para a taxa de juros, a gente acredita que ela vai cair. Mas ela vai cair para, sei lá, para 12 no final do ano de 2026. Então a gente vai continuar o ano de 26 com juro alto. Então isso preocupa muito. Ou seja, a dívida vai continuar crescendo em 2026 em razão do juro, né? Ela vai continuar em 26 e 27 até a última parcela. Pois é. Por isso que tem muitas pessoas que acham que porque fizeram a renegociação desse ano ficou tudo bem. Não está tudo bem, a pessoa só tirou o problema deste ano, mas agora arrumou uma montanha, quadruplicou o problema. E aí, nesse cenário, Antônio, tem alguma recomendação, orientação que possa ser dada para os produtores? Estou com a dívida, renegociei, ou enfim, tenho esse compromisso com um juro que vai crescendo uma proporção maior do que o lucro. Como é que eu organizo as minhas finanças para dar conta disso? Não existe uma fórmula mágica, né? Cada caso é um caso e tem que ser entendido na sua integridade, com as suas características. Agora, vamos olhar para as coisas mais gerais, né? No caso mais geral, sim, tem um passo a passo. A coisa número 1, obviamente, é ter operação, né? Colher. Eu tenho o resultado operacional, tem que colher. Uma vez colhendo, o produtor ele vai ter que fazer escolhas. E a escolha pela liquidez ela é fundamental. Ou seja, ele precisa ter dinheiro. Ele precisa, entre fazer uma coisa que vai raspar o caixa ou deixar o caixa mais robustecido, tem que deixar o caixa mais robustecido. Mas Antônio, tem extrator, não importa o que tem. Ele precisa é uma questão de sobrevivência, é UTI. Na UTI a gente não discute o sabor da refeição. A gente simplesmente, se estiver se alimentando, já dá graças a Deus. É UTI, é regime de UTI. Então a sobrevivência é a questão número 1. Então a gente precisa trabalhar com caixa. Por quê? Por conta da incerteza da próxima safra. A gente precisa ter recursos para plantar a próxima safra. A crise de crédito ela não vai ter um endereço ainda em 26. Eu acredito que no segundo semestre de 26 a gente comece a ver uma melhora, mas ainda assim vai estar pior do que está hoje, porque infelizmente ainda vai piorar. Então a gente vai ter que lidar com uma crise de crédito no ano que vem. Nós vamos lidar com os juros altos. E a gente precisa ter uma preferência por quitar dívidas. O que puder se livrar de dívida, se livra. E sempre começa pelas mais caras e de prazo mais curto. Então o produtor, eu tenho esse dinheiro aqui e eu tenho, só que não dá para tudo, né? Eu vou fazer um sorteio? Claro que não. Eu vou começar pelos seguintes critérios: juro mais alto, prazo mais curto. E vou me livrar dessas. A dívida do cartão de crédito, então. Exatamente. Exatamente. Na comparação que tu fizeste. A gente está falando aqui sobre endividamento, sobre juro, mas tem um fator importante também, e esse sim foge do controle do produtor, que é o tempo, né, Antônio? Sim. O Rio Grande do Sul foi castigado aí nos últimos anos, se tornou o epicentro de um problema climático com falta de chuva provocando mais estragos do que a cheia, embora a cheia tenha tido uma proporção dramática e perdas de vidas que a estiagem não tem. E
por enquanto, vocês estão trabalhando com esse horizonte de uma boa safra, apesar da gente ter esse desenho do Laninha aí no horizonte. Gisele, sabe que economista já se arrisca bastante na economia, né? A gente não vai mudar a meteorologia porque é um duplo risco. Mas sabe que agora eu já estou quase dando entrevista para você sobre meteorologia, de tanto que eu estudo esse negócio. Porque só pode ser problemas com os meteorologistas, que por isso que não chove aqui no estado, e quando chove, chove demais. Então vamos estudar para ver o que eles estão fazendo errado, né? Mas claro, brincadeiras à parte, com o Cléo Kuhn e com todos os colegas dele, a gente tem acompanhado bastante a situação do clima para essa próxima safra e parece que estamos diante de um laninha fraco. Agora, recentemente, olhamos, inclusive, o último relatório do NOAA, né? Então, parece que a gente tem uma situação diferente do que essa que nós vivemos nos últimos anos. E isso nos enche de expectativa, isso nos enche de esperança, até mais do que expectativa. Agora, nós estamos muito machucados com o que aconteceu nos últimos anos. E nós estamos cansados de gerar uma esperança, de ter uma esperança, e depois a frustração é muito dolorosa. Então a gente está tentando ter o máximo de cautela possível nas questões climáticas. Agora, de novo, né, o produtor, se ele foi para a planta, né, se ele foi plantar a safra 26, é porque ele acredita. Então, se ele acredita, a gente acredita junto. E quando a gente olha para as questões meteorológicas, parece que dessa vez vai ser diferente. Não sei, tomara que seja. A gente está jogando todas as fichas que aconteça, precisa acontecer. Pois é, 2026 um ano complexo, porque teremos ano eleitoral, também tem esse fator que acaba provocando efeitos colaterais em toda a economia, mas a gente com certeza vai ficar torcendo para que dessa vez tenha um bom resultado na produção. Mas só para a gente encerrar, Antônio, porque eu não posso deixar de falar sobre isso, essas mudanças climáticas vieram para ficar, né? Onde o produtor pode fazer a parte dele, já que o clima não dá para controlar? Gisele, ele tem que tomar medidas de mitigação, como por exemplo a questão da irrigação. As mudanças climáticas, elas são inerentes e estão aí, só não vê quem não quer. A gente precisa se adaptar, que é a discussão que a gente faz com o poder público. Não é só o governo do estado, é com a Assembleia, é com o Judiciário, com o Ministério Público, enfim. Gente, nós temos mudanças climáticas. O estado do Rio Grande do Sul, ele perdeu 11 pontos percentuais de PIB de 2019 para cá em relação ao Brasil. O Rio Grande do Sul está empobrecendo. Não é só o agricultor. Eu que vivo na cidade, eu estou empobrecendo por causa disso. Você, Gisele, que vive na cidade. Todos nós estamos ficando para trás em relação ao Brasil, que por sinal fica para trás em relação ao mundo. Então nós estamos ficando muito para trás. Quem tem problema climático para plantar é Israel, é a Arábia Saudita. A gente tem tudo para fazer. Agora a gente tem que se adaptar. Então nós precisamos evoluir nessa questão de irrigação, de melhoria de solos, tomar todas as medidas que precisam ser tomadas por parte do produtor de um lado, por parte do poder público do outro, mas sobretudo a sociedade. A sociedade tem que entender que a irrigação e as medidas correlatas, elas não são para o produtor, elas são para o estado do Rio Grande do Sul. Ou é isso, ou a gente vai... a gente já está brigando para não cair para a segunda divisão no futebol, né? Nosso ano foi esse. Na economia a gente está do mesmo jeito. Uns mais que os outros, mas inclusive o meu time, que não teve esse risco iminente, quando deu 45 pontos, a gente fez um churrasco lá em casa. Agora, eu quero dizer que na economia não tem todo o apelo que tem no futebol, que a gente acompanha a tabela, mas quero dizer que nós estamos caindo para a Série B na economia, a gente precisa resolver isso. Tá certo. Antônio, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco nesse Campo e Lavoura especial, último de 2025. Para a gente encerrar mesmo, eu pedi para te deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando por vídeo, por áudio, para 2026. Gisele, eu quero desejar um ano novo maravilhoso, um 2026 de retomada, de recomeço, de reconstrução de verdade, de fé. Se tem uma coisa que a gente tem aqui nesse estado é fé e resiliência. O estado do Rio Grande do Sul já mostrou a sua capacidade de resiliência. Agora, se Deus quiser, a gente vai ter um clima melhor e vamos ter um recomeço diferente, que eu não tenho dúvida que vai trazer muita prosperidade, muita retomada e, sobretudo, um bom exemplo para todos nós, o que a gente, se Deus quiser, vai ver em 2026.
Tá certo, a gente lembra que o Campo e Lavoura tem a parceria de Senar, Força para o Agro é força para movimentar toda a sociedade. E Mitsubishi Motors, descubra a força da picape Agromonstra All New Triton. E neste que é o último Campo e Lavoura de 2025, é claro que a gente precisa contar com aquele giro do interior do estado, conhecer os nossos colegas e também agradecer, porque são eles que trazem as notícias lá direto da fonte. E a gente começa agora com a Zona Sul, porque São Lourenço do Sul poderá ser a primeira cidade do estado a produzir bioinsumo a partir da casca de arroz. Joana Manhago. Oi, Gisele, bom dia para ti, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Campo e Lavoura. E é exatamente isso, a cidade de São Lourenço do Sul, aqui na região sul do estado, pode se tornar a primeira gaúcha a ter uma usina de biochar, que é um bioinsumo rico em carbono, que é capaz de fertilizar o solo de forma altamente sustentável, eficiente e duradoura. E a proposta é fazer isso a partir de cascas de arroz, com um investimento inicial que fica entre 30 e 45 milhões de reais. A NetZero Brasil, que é a empresa que poderá fazer a instalação desta usina no município, se reuniu ainda neste mês com munícipes e também com pessoas interessadas, produtores rurais, principalmente de arroz, para apresentar toda a proposta. E agora os interessados discutem como podem participar da iniciativa e entendem toda a documentação necessária. Como que eles vão participar então? Os produtores rurais de arroz irão fornecer as cascas do grão, que irão passar por um processo de superaquecimento, um processo de carbonização, que é um superaquecimento sem a emissão do oxigênio. E assim, todos os restos deste superaquecimento são o biochar. Este biochar será então devolvido ao produtor parceiro, que poderá utilizar o bioinsumo diretamente no solo de suas lavouras de uma forma totalmente acessível, já que ele é aplicado diretamente na área da raiz das plantas. E qual o cronograma a partir de agora? Caso os empresários interessados de fato assinem a documentação ainda no início do mês de janeiro de 2026, passa então a contar o tempo para a instalação da usina, que é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é o processo então de captação de recursos necessários para a instalação desta usina, posteriormente a instalação de toda a estrutura e depois a fase de testes. A NetZero Brasil, que é esta empresa que está trabalhando neste processo, atualmente atua no Brasil, em Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás, com a produção do biochar a partir de cascas de café e cana-de-açúcar, que são abundantes nestas regiões. E a empresa ainda estuda expandir os negócios para São Paulo e também para o Pará, onde esperam aproveitar o caroço do açaí para a produção do material. Da Zona Sul, a gente vai para a Serra. O que antigos rótulos dessa região têm a dizer sobre a evolução da vinificação e do consumo de vinhos finos? Pedro Zanrosso. Bom dia, Gisele. É como se cada rolha aguardasse um recorte do tempo, da época em que o demi-sec ainda era chamado de meio doce, ou de quando as vinícolas passaram a cultivar novas variedades de uva. Na Peterlongo, em Garibaldi, uma das salas do complexo guardam as marcas que foram febre entre 1960 e 1980. São pequenas garrafas de brute que eram servidas em voos da extinta companhia Varig, e a champanhe, que também foi oferecida para a Rainha Elizabeth II quando veio ao país em 1968. Os rótulos, Gisele, contam também sobre a evolução da agricultura. Foi a partir do cultivo das uvas Merlot e Cabernet que a cooperativa vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, pôde então ter vinhos finos no seu catálogo. Marcas que se mantêm no varejo até hoje e trazem no nome a referência à França, o país de onde vinham as novas variedades que, segundo os enólogos Christian Bernardi e Nauro Morbini, impulsionaram o crescimento do vinho fino a partir dos anos 1980. Clos Noble, Conde de Foucault, Saint-Germain, foram todos vinhos que trouxeram esse conceito mais francês para a viticultura brasileira. O Nauro estava presente na época que começou a se vinificar esses vinhos. Como é que foi assim a mudança? No final dos anos 70,
Nós temos o Centro Tecnológico em Pinto Bandeira. Aí começamos então a fazer experiências com as uvas, para ver que tipo de uva melhor se adaptava aqui para o nosso solo. O Chardonnay foi um que teve um grande destaque, né? Que de brancos, assim, nós tínhamos o Riesling, Trebbiano, e quando vem do Chardonnay, o Chardonnay se tornou o ícone das uvas brancas, né? Aqui no Brasil, como é lá na Europa. E a aceitação do mercado, como é que foi, assim, colocar no mercado um vinho fino? Foi assim, foi um salto muito grande, porque a gente tinha era uva barbeira. Certo. Então as barbeiras eram mais ácidas, assim, de uma qualidade inferior aos Cabernet, Merlot. Então esse salto a gente deu e foi assim, o público começou a gostar. Para o futuro, a previsão do enólogo Christian Bernardi são vinhos mais leves, menos alcoólicos e até desalcoolizados, que seguem atualmente uma tendência de mercado. O vinho, independente de qualidade ser bom ou ruim, ele sempre vai representar uma época. Não é a ideia de que o vinho da década de 70 era melhor ou pior do que o vinho de hoje. Era o melhor vinho possível naquele período. Ele representa aquele momento da enologia do Brasil ou do mundo. Seja pela tecnologia disponível para vinificar, mas seja também pelos valores que o consumidor tem naquele momento. Agora surge um movimento, uma tendência de cada vez mais ter vinhos mais leves. Vinhos daqui a pouco com 10,5%, 11% de álcool, ou mesmo até os vinhos desalcoolizados, que pode ser uma tendência breve. Então, toda a indústria e também no campo, a viticultura, vai ter que se adaptar a ter uma uva legal, saborosa, madura, porém com menos potencial de álcool. E o Brasil conquista 730 premiações em concursos de vinhos e espumantes em 2025. Quem traz as informações é a colunista Juliana Bevilacqua. Bom dia, Gisele. O Brasil fecha o ano com 730 premiações conquistadas em concursos de vinhos e espumantes realizados em 13 países. O número está abaixo do conquistado em 2024, quando foram 776 prêmios, mas ainda assim é um número expressivo. Foram 66 medalhas grande ouro, 350 ouro, 125 prata e 147 bronze, além de 22 menções honrosas e 12 prêmios especiais. Do total, 564 distinções vieram de competições internacionais realizadas na Argentina, Canadá, Chile, China, Espanha, França, Hungria, Itália, Moldávia, Reino Unido, Suíça e Uruguai. Conforme o levantamento da Associação Brasileira de Enologia, que é responsável por coordenar o envio das amostras, o Rio Grande do Sul lidera as premiações com 568 distinções. São Paulo, Minas, Goiás, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Paraná somaram 156 prêmios neste ano. Da Serra para o Norte, em Passo Fundo, clima mais quente e com menos chuva acende o alerta para a safra de soja no estado. Alessandra Hoppen. Bom dia, Gisele. As projeções indicam temperaturas acima da média e chuvas abaixo do normal nos meses de desenvolvimento da soja. Isso por conta da incidência do Laninha aqui no estado. Conforme o agrometeorologista da Embrapa Trigo, Gilberto Cunha, a previsão é de chuvas entre 50 e 100 milímetros abaixo da média. Também estão previstas temperaturas entre 0,5 e 1 grau acima do normal. Mas o risco não é considerado homogêneo. Regiões como a Zona Sul e a fronteira oeste podem sentir impactos ainda mais fortes. A principal orientação nesse momento é evitar concentrar a área de plantio toda em um único momento. Por isso, o indicado é diversificar as épocas em que o plantio é feito. Uma outra medida também é a adesão do seguro agrícola, além do preparo do solo com o plantio direto pleno. A ação colabora para eliminar períodos em que a área possa ficar sem o cultivo e acabar sendo tomada por ervas daninhas. Apesar de tudo, é importante destacar que este cenário até o momento não indica uma estiagem generalizada, mas também é preciso estar atento. Eu deixo aqui o meu muito obrigado aos colegas do interior do estado, parceiros de todo 2025, e seguimos para 2026, sempre com notícias direto do campo. Muito obrigada.
Bom, um dos expoentes da produção gaúcha é a da produção familiar, a agricultura familiar, que é sempre um sucesso nas feiras, onde o produtor pode fazer esse contato direto com o consumidor, e essa troca tem sido uma grande vitrine para as agroindústrias familiares do Rio Grande do Sul. Elas se popularizaram, por assim dizer, na Expo Inter, com o pavilhão da agricultura familiar, sem sombra de dúvida, um dos maiores sucessos da feira, e se multiplicaram também em outras partes aqui do estado, e tem por trás dessas feiras também um trabalho muito importante feito pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a FETAG, e hoje eu estou aqui com a Lérida Pivoto Pavanello, que é coordenadora estadual das mulheres agricultoras familiares. E fiquei muito feliz de estar recebendo uma representante feminina. Aliás, importante a gente destacar, a entidade já tem, acho que já fazem 2 gestões, né? Que é a paridade do número de mulheres. 2 gestões já, em que há uma igualdade entre representantes mulheres e homens. A gente torce para o dia que a gente não tenha que ter isso de uma forma imposta, mas é muito bom te receber, Lérida. E eu queria vou começar falando sobre essa parte muito positiva, que é das feiras, né, dos produtos das agroindústrias familiares. 2025, acho que consolidou muito essa receita de sucesso, né? O que tu acha, Lérida, que explica esse sucesso que as feiras fazem junto ao público urbano? Bem, olá, ouvintes da Rádio Gaúcha, também os telespectadores. Nós, FETAG, que há 62 anos representamos a agricultura familiar aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos assim uma alegria muito grande por poder entender a nossa agricultura familiar em 2 momentos, vamos dizer assim. E um deles, muito especial e muito importante, é esse setor das agroindústrias. Porque a agricultura familiar tem um potencial gigante na produção de comida de verdade, que vai para a mesa do povo, que a população procura diariamente esses produtos, e as agroindústrias trouxeram isso para os centros urbanos, né? E nós tivemos aqui nesses últimos dias, no mês passado, a grande feira que foi a AgriFan, aqui dentro de Porto Alegre, que mostrou justamente esse resultado da potência da agricultura familiar. Então, falar da agricultura familiar sem falar das agroindústrias não tem como, né? Uma que a gente sabe que grande maioria das nossas agroindústrias, elas são puxadas pelas mulheres e pela juventude. Então, isso também é motivo de muita alegria. E por que disso? Porque a agricultura familiar que produz monocultura, ela está passando por sérias dificuldades, né? E é o que nós vamos falar daqui a pouco. A agricultura familiar que produz diversidade, ela tem uma condição muito favorável hoje no meio rural. Ela pode se sentir bem tranquila no sentido do retorno do trabalho para com a sua família, né? Então, a agricultura familiar que produz dentro das suas agroindústrias, e aí a gente tem imensidades de produtos que são produzidos pela agricultura familiar e que comercializam não só nas feiras, e a gente tem um potencial bastante grande quanto FETAG de estar nas nossas feiras, e a Expo Inter é sim, eu acredito que a maior vitrine que a agricultura familiar tem no que diz respeito à agroindústria familiar, mas também em todas as outras feiras que acontecem, não só como exposição feira, mas também nas feiras locais dos municípios, que em praticamente todos os nossos municípios têm feira, né? Às vezes é 1, 2 ou até 3 feiras que acontecem localmente, e que essa nossa produção pode ser comercializada, como também para os empreendimentos que compram e que buscam esse produto. Então, falar de agroindústria, falar da agricultura familiar, eu até bem pouco tempo tínhamos lá em Santiago uma agroindústria de queijo, até hoje a gente trabalha com queijo artesanal, então nós precisamos cada vez mais entender a agricultura familiar como relevante promotora de vida e principalmente como geração de renda na sua propriedade, na pequena propriedade. Como vocês sabem, a agricultura familiar tem tamanho, nós temos uma lei que diz quem nós somos, quem pode acessar as políticas públicas que são voltadas para a agricultura familiar. Então, nós temos um potencial gigante ainda nas nossas mãos, que aos poucos está sendo descoberto
para que a gente não fique nessa bola de neve de pagamento de dívidas e de trabalho incansável para pagar a conta, né? Eu falo por mim, nós há 35 anos atrás, meu marido era produtor de soja, e há 35 anos atrás ele colhia, vendia, pagava as contas e não sobrava nada. Tu imagina isso há 35 anos atrás, e foi a partir dessa dificuldade que nós resolvemos transformar aquilo que a gente tinha, né? Nós não tínhamos propriedade, a gente tinha terra arrendada, e aí a gente conseguiu fazer uma forma diferente de trabalho, que foi a agroindústria de queijo, de doce, produzir as coisas para vender no comércio local, nas feiras locais, de casa em casa, de porta em porta, nas escolas, e isso fez a transformação da nossa vida. Então, esse potencial da agricultura familiar, ele precisa ser explorado. E, principalmente, ele precisa ter condições de trabalho. Hoje a gente vive numa burocracia bastante grande da legislação, né? Pois é, deixa eu só te interromper, Lérida, Tá. porque acho importante a gente destacar neste ano, a FETAG fez um levantamento inédito para medir, né? O que afinal de contas representa a agroindústria familiar dentro da produção gaúcha. E a gente tem aqui um número que eu gostaria de destacar, 2 na verdade, que são 15 mil famílias envolvidas com agroindústrias e um valor bruto de produção, ou seja, uma receita que gira em torno de 400 milhões de reais por ano. Por que a FETAG mediu isso? Para mostrar a relevância, o impacto que essas agroindústrias têm e para trazer justamente essa temática, né, de que é preciso adaptar as exigências para viabilizar essas agroindústrias. Isso aí. E não é nada impossível, né, Gisele? Porque, na verdade, quando se apresenta essa dificuldade ou essa lei para o agricultor, ele se assusta, porque ele acha que tudo é impossível. E não é impossível. A gente tem possibilidade de fazer aquilo que, eu falo por mim, né, que quando eu implementei a nossa agroindústria de queijo, nós implementamos pelo SIM, Serviço de Inspeção Municipal, e automaticamente a gente conseguiu o selo Sabor Gaúcho, justamente porque o município também correu atrás do SUSAF, de tudo que precisava para nós poder ter a condição de fazer esse nosso trabalho. Então, a agricultura familiar, ela tem, como eu já falei, esse potencial gigante que é transformar o produto, transformar a produção naquilo que o consumidor quer e precisa, né? E quando a gente fala em consumidor, a gente percebe não só na Feira Grande quanto Expo Inter, como na AgriFan, que está se tornando com a 3ª edição, uma feira, um potencial gigante aqui dentro de Porto Alegre, e que as pessoas dizem precisava ter isso toda semana, precisava ter isso uma vez por mês e não só uma vez por ano. Por quê? Porque são produtos de alta qualidade, produzidos por famílias e famílias que transformaram a história da vida da sua família por conta do trabalho empenhado dentro de uma agroindústria. Então isso é um potencial gigante que a gente ainda está tentando descobrir, e esses números que tu traz são famílias computadas dentro das feiras, e por trás desse número tem muitas Se multiplica, outras, né? Eu acho que faz 10 vezes mais, porque se tu for olhar no município, eu estou falando agora por Santiago, que é da onde eu venho, quem não tem a agroindústria legalizada, ela tem a produção artesanal que ela vende na casa. As pessoas vão procurar lá no interior, no fundo da grota, como se diz, o alimento que elas querem consumir. Porque tem diferença. Porque é motivador tu ir 15, 20 quilômetros lá no interior, buscar um queijo artesanal, buscar 1 litro de leite, né, que não pode ser comercializado lá na feira, mas que as pessoas ainda querem consumir. Então, elas buscam aquilo que tem essência, inclusive. Que tem história, Que tem né? história. E acho que é isso que aproxima tanto, né? Claro. É olhar e ver que a Lérida produtora é também mãe, né? E que tu esposa, conhece e lá em casa, tu sabe onde é que está sendo feito, tu sabe como é que a Lérida e a família tiram o leite, como é que transforma esse leite, como é que tem a horta, como é que tem, enfim, o mandiocal, a batata, tudo aquilo que o agricultor produz e que o consumidor espera, né? Então, acho que isso ainda precisa ser resgatado cada vez mais pela agricultura familiar, porque é nós que fizemos isso. É nós que temos esse potencial e nós que temos, eu sempre digo que a agricultura familiar, ela tem muito mais do que uma profissão. A gente tem uma missão. Uma e vocação, essa missão, né, é um trabalho fantástico e que o consumidor final dos nossos produtos nos dá um retorno do quanto isso é importante.
Só para as pessoas entenderem aqui, quando a gente fala em dificuldades e legislação, é porque o Brasil tem um sistema de legislação que divide essa parte sanitária em 3 esferas. Uma é a municipal, a Lerda falou do Serviço de Inspeção Municipal, que aí você tem autorização para vender o produto dentro do município. Você tem o SUSAF na parte estadual, que é poder permitir a venda da agroindústria dentro de todo o estado, e você tem a possibilidade da esfera federal, que aí você pode vender para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mas, enfim, o que muda são pequenas exigências. A gente não está falando aqui de qualidade, de segurança alimentar. Isso aí, a gente está falando daquilo que a lei nos pede. Sempre surge aquela dúvida, né? Se é bom para vender lá em Santiago, por que não pode ser bom para vender em Porto Alegre? Com certeza, né? Então, esse é um ponto importante. Esses questionamentos. Se pode no município, por que não pode no outro? Mas aí veio o SUSAF justamente para isso, né? Para que o meu queijo lá de Santiago pudesse ser comercializado em Jaguari, São Vicente, São Francisco, enfim, aonde eu quisesse no estado todo. E o importante é isso, que é possível ser feito, né? A gente tem muitas vezes na nossa cabeça que as barreiras são o limitador. Não são o limitador. As barreiras são desafios que a gente tem que superar para chegar lá. E se tu conversar com os proprietários de agroindústrias, eles vão dizer isso. No início foi difícil, não foi fácil, mas depois que tu fez, as portas de comércio se abrem, né? Então, acho que é isso que é importante e é esse o diferencial que a agricultura familiar tem e que precisa cada vez mais ser entendido. Porque, na verdade, tudo que a gente vive hoje são dificuldades que talvez a gente não vai ter mais uma volta para o que nós tinha, né? Essa questão climática que a gente tem enfrentado há 5 anos, temos indo para o 6º, não é coisa fácil. A agricultura familiar também tem contabilizado prejuízos ao longo desses anos, por conta das dificuldades que a gente enfrenta. E a agricultura familiar, ela com certeza sofre muito mais com essas mudanças climáticas. Mas, ao mesmo tempo, é aquela que pode fazer a volta por cima bem mais rápido. Porque com a diversidade, tudo é possível, né? Se nós nos mantermos com a produção de grãos, nós vamos quebrar 2, 3, 4, 5 anos. E a nossa dívida só vai aumentar. Mas como a agricultura familiar é muito além da monocultura de grãos, ela dá a volta por cima. E a pequena propriedade ela pode se adaptar melhor, inclusive, a todas essas mudanças climáticas que a gente está tendo. E uma das questões que para nós é relevante e eu acredito ser primordial é como nós vamos armazenar água na nossa propriedade para produzir comida. Exato. Né? Comida. Importantíssimo. Porque isso é hoje o desafio. Como é que nós vamos ter a pequena irrigação para, digamos, que aquilo que é básico do alimento, que precisa, se nós não temos água armazenada, né? E é essa a dificuldade do nosso estado hoje. E eu venho de uma região que quem vai estar me escutando, quem vai estar nos assistindo, vai ter também essa clareza que nós temos uma dificuldade não só com a falta de chuva. Porque o nosso estado, agora nesses últimos... Chove bem, o problema é que chove na hora errada e a gente não guarda, né? E não tem como guardar. E agora mesmo, assim, o que nós estamos enfrentando com muita dificuldade? Eu estou falando isso como uma agricultora que eu sou. É o sol escaldante que nós temos aqui no estado, que não era assim, não tem como nós dizer que isso acontecia, porque não acontece. Hoje, na nossa produção de comida, tu planta lá as frutas de baraço, o sol cozinha. Elas não conseguem produzir mais como se fazia há 10 anos atrás. Então, o que a gente está percebendo? Que tudo está mudando. Agora mesmo, nós tivemos 15 dias de parada de chuva na nossa região. Aquilo parecia que já fazia 3 meses que não chovia. Por quê? Porque o sol é muito quente e o vento é gelado. O nosso estado, eu não quero pensar nisso, mas se nós seguir maltratando a natureza, nós vamos virar deserto. E isso em bem pouco tempo. A gente já está vivendo na nossa região desertificação, e não é só na nossa região, tem vários pontos do nosso estado já isso. E isso para nós causa muita preocupação, porque não é só parar de produzir. É não ter alimentos. E isso a gente está percebendo lá, como agricultor, eu percebo isso dia após dia, ano após ano, que a dificuldade só aumenta por conta da mudança do clima. Então, preocupações, como reservar água, né, que agora chove, ainda está chovendo, lá em Santiago agora já estava chovendo de manhã. Como nós vamos armazenar essa água para produzir o básico do alimento?
porque grandes lavouras nós não temos condições, nós, agricultura familiar, nem temos as grandes lavouras, né? A nossa lavoura geralmente é a pequena propriedade, nós temos limite, nós temos tamanho, nós não podemos ser lá na nossa região mais do que 140 hectares, é esse o tamanho do agricultor familiar. Nós temos regiões do estado que o agricultor familiar é de 28 hectares, é de 80, é de 60. Como é que nós vamos cuidar dessa nossa propriedade, armazenando água para produzir a comida que a população precisa? Então, nós não podemos ignorar que o nosso papel é relevante, o papel da agricultura familiar é relevante, as pautas das políticas públicas que a gente cobra é para essa agricultura que vai produzir comida, que tem um potencial gigante. Eu sempre digo que nós temos o potencial, se o clima nos ajudar, se nós conseguir reverter essa situação climática. E a gente sabe, estamos percebendo que os estudos dizem, não é a Lérida que está falando, é quem estuda, quem pesquisa, é que nós vamos enfrentar ainda mais dificuldade por conta de tudo isso que tá acontecendo, que não é só mais uma enchente, que não é mais só um furacão, que não é mais só um tornado, né? Nós vamos ter isso com frequência. É uma realidade que veio para ficar e a gente precisa se adaptar, né? E né? essa palavra adaptar a tudo isso, para mim, é muito dolorido, porque a gente não tinha isso. Então, como é que nós vamos nos adaptar à agricultura familiar, perdendo as estufas 2 vezes por ano, né? Como é que nós vamos nos adaptar à agricultura familiar, levando a enxurrada, levando inclusive a nossa propriedade? Então, falar nessa adaptação é uma dor muito grande para a agricultura familiar. Lérida, queria te agradecer muito estar aqui conosco nessa edição especial de Natal. Vou pedir para te encerrar a tua participação deixando também uma mensagem. Tá bem, eu como uma agricultora familiar, que eu sou movida pela esperança, e eu acho que a agricultura familiar é movida pela esperança, porque a gente acredita que depois de toda a tempestade vai vir um tempo melhor, tanto acredita que a gente vai lá com a nossa semente e coloca no chão e espera dela o resultado da colheita. Então eu, como uma entusiasta da agricultura familiar, eu quero desejar para todas e todos um ano de 2026 cheio de saúde, de alegrias, e para a agricultura familiar cheia de colheita, que a gente possa suprir a necessidade de quem vive na cidade, que depende do nosso trabalho, e que a gente possa, pelo ano todo que vem, estar nos encontrando para celebrar a vida e celebrar a colheita. E o Campo e Lavoura Especial de 2025, último programa do ano, não poderia deixar de trazer, é claro, os fatos que marcaram o agro ao longo deste ano. E é claro, quem vai trazer essa informação para a gente é ela, Carolina Passel. Olá, Gisele, olá também aos ouvintes que agora também podem nos assistir aqui no canal do YouTube de GZH. Bom, vamos ao primeiro fato que marcou o ano de 2025, então, que é, na verdade, a possibilidade de uma nova estiagem agora no verão, entre dezembro e fevereiro, justamente em razão da previsão de um Laninha. Um Laninha, ainda que neste ano a previsão é de que seja um fenômeno fraco, aqui no Rio Grande do Sul, Laninha é conhecido por alterar, na verdade, o regime de chuvas, implicando então numa redução de precipitações. E nesse período de verão, a principal cultura é a soja, que é o principal produto do agronegócio gaúcho, então os produtores estão em alerta. Outro fator que marcou o ano de 2025 no agronegócio foi justamente o endividamento rural em razão de estiagens e também de enchentes anteriores. Problemas climáticos, então, que resultaram inclusive num endividamento que aqui no Rio Grande do Sul chegou a 72 bilhões de reais em dívidas. Esses dados são da Farsul. Outro fator que marcou também o ano do agronegócio, Gisele, foi o tarifaço. Vale lembrar o tarifaço, uma medida anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por uma questão política entre Brasil e Estados Unidos, e que aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil também afetou setores produtivos, como é o caso do tabaco, da carne bovina, do mel e do café. E em razão de efeitos rebotes não desejados aos consumidores dos Estados Unidos, algumas dessas tarifas foram retiradas. Tarifas, vale lembrar, que chegaram a 50% em produtos.
Outro acontecimento que marcou, então, o ano de 2025 para o agronegócio foi a detecção de um caso de influenza aviária. Vale lembrar que até então o Brasil ainda não tinha detectado a doença em granjas comerciais e aconteceu, então, neste ano, em uma granja comercial em Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul. O caso foi rapidamente resolvido pelas autoridades sanitárias, mas ainda tem resquícios, efeitos do problema. É o caso da China, por exemplo, que ainda não voltou a importar carne de frango gaúcha. E para fechar, Gisele, outro fator que marcou o ano de 2025 e que deve seguir marcando 2026 é a crise do arroz. A safra que foi colhida agora no início do ano foi uma safra cheia, chegou a mais de 8 milhões de toneladas e houve um descompensamento entre oferta e demanda. As cotações, então, caíram para mais de 50%, caíram mais da metade, portanto, e o setor vem pedindo medidas de apoio ao governo federal. A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, já vem divulgando leilões para aquisição de arroz para enxugar, portanto, essa produção em excesso. Um feliz 2026 e sigam nos acompanhando. Obrigada, Carolina Passel, essa grande parceira aqui do Campo e Lavoura, ela que é repórter, produtora e está sempre presente aqui, emprestando seus conhecimentos, a sua voz, para fazer o Campo e Lavoura dar sempre certo. Obrigada, Carol, um ótimo 2026 para ti também. E a gente lembra que o Campo e Lavoura tem a parceria de Senar. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Mitsubishi Motors, descubra a força da picape Agromonstra All New Triton. Bom, para essa edição que é especial, de comemoração, de fazer aquela parada, olhar para trás, ver o que marcou 2025, mas também olhar para frente, eu não poderia deixar de trazer personagens que são produtores. E esses produtores em particular são produtores da zona rural de Porto Alegre. Porto Alegre, que tem a terceira maior área rural entre as capitais brasileiras. E a gente vai conversar com a Mariana Guariente e com o Rodrigo Polidori, que são os rostos, as faces, né, por trás da Tempo Naturalmente Queijos, uma queijaria que ganhou o título de menor queijaria com Serviço de Inspeção Federal do Brasil. Bem-vindos ao Campo e Lavoura especial deste final de ano. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa ideia de produzir queijo. São 3 vacas da raça Jersey e é um queijo que também conta uma história, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre como veio essa ideia de trabalhar com a produção de queijos autorais e como é que vocês estão se virando com todos esses desafios que estão postos não só para a capital, mas para todo o Rio Grande do Sul, desafios climáticos? Bom, muito obrigado, Gisele, pelo espaço, né, pela oportunidade de a gente estar aqui falando para todo mundo. Queria dizer um olá para quem está em casa nos assistindo, né? Quando a gente fala em desafio, a primeira coisa que nos vem à mente é que a gente está fazendo o que a gente gosta e é aquilo que a gente nasceu para fazer, é isso que a gente entende, né? Nós fizemos uma transição de carreira, nós éramos advogados, era uma atividade que para nós já não servia mais, fomos demitidos na pandemia e isso deu a chance da gente buscar o nosso propósito na vida, é assim que a gente pensa. Então isso torna os desafios mais viáveis de se superar, né? E claro, também a nossa geração é uma geração que ela está sendo marcada por um fator psicossocial, que é essa migração da cidade para o campo. A gente está voltando para o campo, né? Há décadas atrás se saía muito do campo e ia para a cidade, e hoje as pessoas estão voltando, a gente está fazendo parte disso, então é uma coisa que foi arrebatadora para nós, né? E a gente se sente muito bem hoje e realizado podendo estar nessa condição. Como tu mesmo disse, é desafiador, né? A gente tem essas condições climáticas. O produto que a gente está desenvolvendo, a Mari é a mestra queijeira, ela que desenvolve tudo lá. Eu faço só o manejo das vacas, né? Nós não temos nenhum funcionário, eu e ela. Uma propriedade de 1,6 hectares.
né? Vamos destacar aqui, são 3 vacas, né? Uma propriedade de 1,6 hectares e tocada por 2 pessoas, né? E eu queria deixar registrado aqui, porque se vocês não estão vendo, eu estou vendo bem de perto, a gente vê o brilho no olho deles ao contar essa história. Quer dizer, eles trocaram uma vida que eles tinham, que conheciam por a vida que tinham imaginado até então, veio a pandemia e eles optaram por essa transformação. Eu queria que vocês falassem, junto com essa coisa do desafio climático, tem desafio de produzir em meio a uma metrópole, a uma capital como é Porto Alegre? Se sim, qual é o desafio? Sempre tem, né, assim, desafios, mas claro, estando na capital, os desafios são, assim, a expectativa da área rural se manter rural, né? Isso é sempre uma coisa que a gente fica pensando, embora exista um plano diretor da cidade em se manter aquela zona ali com produção rural, né? Uma coisa que a gente sempre tem pensamento sobre isso, né? Acho que esse é o principal desafio mental, assim, de continuar, né, produzindo. Mas claro, é uma região muito forte de produtores, tem produtores muito engajados, assim, realmente em manter esse trabalho, né, da agricultura familiar, principalmente, né, tem outros grandes produtores ali na volta, mas tem muita produção da agricultura familiar, né, especialmente os nossos queijos que até então nós somos a única queijaria aqui em Porto Alegre, né, assim, e acho que esse Conta um pouquinho como é que é ser mestre queijeira, de onde, tô lá, sei lá, lavando uma louça e me vem uma ideia de queijo, como é que eu viabilizo isso? Conta um pouquinho como é que é essa rotina de criar, né? Porque não é só produzir queijo, mas também criar queijo. A gente está vendo aqui, eles trouxeram 2 exemplos aqui, o queijo maturado Florencio e o queijo maturado Temprano. Como é que transforma, né, uma ideia num queijo? Assim, a gente sempre procura ser criativos, né? Isso está em nós, né? Está na gente, é o nosso modo de ser. Outro fator é que nós gostamos muito de cozinhar. Então a cozinha pra gente é uma arte, né? É ali que a gente consegue expressar os nossos sentimentos, né? Agradar alguém através da comida, né? E o queijo é um grande ingrediente da culinária, né? E passar pelo processo criativo não está ligado apenas ao queijo, né? O território vem lá desde o início, né? Então, quais são os objetivos do queijo? Então, quando eu vou criar uma receita de queijo, né? Porque o queijo autoral, só um parêntese antes, né? Porque o autoral, ele é um termo, assim, bem multifatorial, assim, né? Não é só criar receitas. Ele está muito ligado ao território, né? Porque, por exemplo, eu posso fazer uma mesma receita de queijo aqui em Porto Alegre e replicar essa receita, né, em outros lugares do Brasil ou do mundo. E sendo feito com leite cru, como é o nosso caso, a gente vai ter perfis de queijos diferentes, né? Porque a gente tem uma diversidade da microbiota local que vão ser únicas em cada território, né? Então, o processo criativo é assim, a gente estuda os queijos, né? As famílias de queijos e as tecnologias de produção de queijo e pensa onde quer chegar com o queijo. Eu quero um queijo que tenha uma característica sensorial amanteigada, quero um queijo que tenha uma característica, um aroma, né, mais animal, ou uma textura mais cremosa ou mais dura. E aí a gente vai estudar como desenvolver, né, essa receita para chegar nesse resultado e, assim, sinceramente, é erro e acerto, né? A gente vai, claro, trabalha com a ciência, né? Mas existe uma ciência que está invisível, que é o leite cru, que tem bactérias típicas da região e que ao longo do tempo a gente precisa entender como elas funcionam, e isso é só através da prática. Eu ia te perguntar se tu é o provador oficial dos queijos ou como é que funciona essa questão, porque também tem um fator que é o fator gosto pessoal, né? Quando a gente está falando de comida, né? De queijo, inclusive. Mas tu dá uma contribuída também na prova? Gisele,
Sim, mas a minha participação nessa parte é muito pequena. Eu sou um provador do leite, tá? Porque a minha responsabilidade lá é fornecer um leite para a queijaria de altíssima qualidade, tá? Isso está muito atrelado ao número de animais que a gente tem, ao fato de eu ser a única pessoa que mexe com as vacas e que faz a ordenha, né? E com isso eu consigo entregar para a Mariana um leite em que eu pensei em qual alimento a vaca ia comer, sempre buscando o alimento mais natural possível, sempre fazendo com que a vaca esteja num estado, vamos dizer assim, emocional, um estado de espírito mais adequado para uma vaca, né? Uma maneira mais natural possível para ela, priorizando a pastagem, tá? Dentro dos nossos limites de espaço, né? E principalmente a sanidade do leite. Hoje, a gente produz um leite que, por exemplo, a contagem de bactérias, ela é 100 vezes menor do que o limite permitido. Nossa. Do que o teto permitido, entende? Do que é tolerado, no caso, e né? nós estamos falando de leite cru, sabe? Isso é uma coisa que merece um destaque muito importante, porque ainda algumas pessoas pensam, meu Deus, leite cru. Que perigoso. Que perigoso. Além disso, uma outra coisa que merece destaque é que para fazer esse queijo que a gente faz com leite cru no Brasil, nós temos que ter, na nossa propriedade, o certificado de propriedade livre de brucelose e tuberculose, que são 2 zoonoses, doenças que passam do animal para os humanos. E nós somos a única propriedade de Porto Alegre que tem esse certificado. Olha que legal. Então é uma coisa que realmente... E num curto espaço de tempo, hein? A gente está falando de transformação de carreira, de pandemia, nós estamos falando em 5 anos. Exato. E quando a gente trabalha com ciclo produtivo, ainda mais na pecuária de leite, né? Que não é algo tão dinâmico quanto o cultivo de grãos, né? É tudo no longo prazo. Parabéns, hein? Porque foi rápido, se a gente olhar por esse lado, né? É que é muito intenso, Gisele. Eles estão suspirando aqui, certamente não foi rápido, né? Foi bastante sofrido, bastante. Mas enfim, eu acho que vale sim esse destaque. São 2 problemas, aliás, sanitários que estão presentes ainda e que o Rio Grande do Sul trabalha justamente para garantir a qualidade do leite. E vocês estão trabalhando com o queijo. Eu queria que vocês falassem brevemente também sobre isso, né? Qual que é a diferença de produzir um queijo a partir do leite cru? Olha, a diferença principal, assim, é o teu produto ser único, né? Porque eu só vou ter as características aqui, né? Cada local tem as suas características, então são queijos únicos, né? Eles vão trazer 100% a informação do território, porque o que a vaca consome, né? Não só o sabor do pasto, da alimentação, mas as bactérias que tem no solo. Então, por isso que é importante a vaca caminhar e pastar, né? Ela vai ali imprimir no leite, né, as características do território. E se fala muito em terroir no âmbito dos vinhos, isso, né? E a gente pode trazer, sim, o terroir no âmbito dos queijos. É super importante fazer isso, porque é aí que a gente constrói a importância do leite cru, que é muito utilizado na Europa há décadas, né? Sei lá, centenas de anos, desde o início, né? Sempre se fez com leite cru. E além de ser um alimento muito mais rico microbiologicamente, claro, sensorialmente também vai ser muito mais complexo, né? Nós, inclusive, temos uma novidade bem interessante que está sendo agora trabalhada no meio burocrático para a gente divulgar isso assim nos rótulos, né? Que é zero lactose. Os nossos queijos, na última análise que nós fizemos, nós pedimos análise da lactose e com 2 meses eles já não têm mais lactose por conta da maturação. Então isso é um dado super importante, né? Tem muitas pessoas que são intolerantes e acreditam que nunca mais na vida elas vão poder comer queijo, né? E adoram comer queijo. E a gente tem vários clientes que são intolerantes à lactose e consomem, e por isso a gente resolveu fazer essa pesquisa, né? Porque tem uma diferença do leite pasteurizado, sim, nesse sentido, porque o leite pasteurizado, né, o queijo de leite pasteurizado, ele demora mais tempo para zerar ali o consumo da lactose, né? Geralmente se fala em 6 a 7, 8 meses, talvez, né? E nos queijos de leite cru, isso até é um conhecimento até comum entre os queijeiros, né? Que a partir de 1 mês e meio, geralmente 1 mês e meio, já não vai mais ter lactose. Que legal.
Gente, a gente poderia ficar falando horas sobre esse assunto, porque queijo, particularmente, gosto muito de queijo. Eu queria que vocês, junto com a mensagem, deixassem também uma dica aí, porque a gente está falando de final de ano, de festas, de ceia. Dá para combinar o queijo ali com a ceia de final de ano? Com certeza. A gente, pelo menos eu, né? Sempre quando penso na ceia, na mesa de Natal, eu não porque eu sou queijeira, mas porque gosto da gastronomia no geral. Penso numa mesa com alimentos, comidas bem afetivas e entre elas está uma tábua bem recheada, com queijos, com uma boa charcutaria, com um bom pão feito artesanalmente também, né? E, claro, óbvio, penso no meu queijo nessa tábua, né? Hoje em dia a gente não imagina mais a nossa tábua de queijos, né? Assim, sem o queijo dá tempo, né? Que seria da nossa tábua sem o queijo dá tempo? Que depois que a gente faz um negócio também, a gente começa a ficar mais exigente, eu acho, né? Exatamente. Rodrigo, deixa também a tua mensagem aqui de final de ano, enfim. Eu vou deixar então uma mensagem. Eu ouvi os outros dois entrevistados falando e fiquei pensando, né? A gente fala do que o Rio Grande do Sul está passando, dos produtores jovens. Eu acho que é uma questão importante a gente dizer que nós temos que assumir as rédeas da nossa vida. E o Rio Grande precisa levantar. Eu vejo muita gente indo embora do Rio Grande, indo embora do Brasil, gente da minha geração. Nós precisamos ficar e precisamos fazer acontecer. O Rio Grande tem que levantar. Um Feliz Natal para todos e 2026 está aí. Isso aí. Um abraço. Isso mesmo. A gente queria agradecer e a gente lembra que o Campo e Lavoura tem a parceria de Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E All New Triton, a picape agromonstra feita para o campo. Robusta, segura e com a força do Mitsubishi. O Campo e Lavoura especial de final de ano vai ficando por aqui. Eu vou deixar também a minha mensagem. Espero que 2026 seja um ano muito produtivo para todos nós, para quem está no campo, para quem está na cidade. Todos fazemos parte do mesmo espaço e é importante que a gente tenha esse equilíbrio, esse momento em que todos possam fazer trocas, interagir. A gente espera que 2026 seja um ano, literalmente, de tempo bom. Eu quero deixar também aqui o meu agradecimento aos responsáveis pela transmissão em vídeo, Tainan Schroeder e Leandro Moca. A gente se vê em 2026. Até lá! Tchau!